A sua vida pode estar ruim, mas só de você não ter votado no Lula, pense que já é uma vitória. Agora, o governo decidiu pegar o seu próprio dinheiro e cobrar juros em cima. O famoso contrato Caracu. Você sabe o que é o contrato Caracu? O governo entra com a cara e você com o resto. Já comenta aqui se você conhecia o contrato Caracu. Mas por que isso é tão ruim para você e por que a gente não tem que comemorar esse tipo de notícia? Hoje eu vou fazer um react do Lula, tem também react da Crazy Hoffman. Então eu vou explicar toda essa situação aí desse novo crédito consignado que o governo liberou. Mas antes da gente começar nesse canal, nós falamos de economia, mercados e investimentos. E se você se interessa por esse tipo de assunto e se você não é esquerdista, não fez o L, por gentileza que você se inscreva no canal e também deixe o seu like aqui para me apoiar. Gente, não custa nada, tá? Não custa nada deixar o likezinho e me ajuda bastante. Vamos então para o vídeo, gente. Aqui o Lula falando boa notícia para trabalhadores e trabalhadoras. Vamos dar uma olhada aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui. Você pensou que era fake news? Quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos? Pois bem, você que é trabalhador CLT, ou empregado MEI, empregado ou empregada doméstica, trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. É um crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. E até pagar uma dívida que você tem que tem um juro mais altos. Você pode resolver grande parte dos seus problemas. Vamos à luta e boa sorte. Como que funciona esse crédito consignado? Você pode usar 10% do seu FGTS e até 100% da multa rescisória. Ou seja, vamos lá, o governo sequestra o seu dinheiro através do FGTS, que historicamente rende menos do que a própria inflação. Quer dizer, o dinheiro é seu, mas o governo toma de você porque ele acredita que sabe lidar melhor com o seu dinheiro do que você mesmo. O seu dinheiro fica preso, o que prova que não existe propriedade privada no Brasil. Propriedade privada é apenas na teoria. E agora o banco empresta dinheiro usando esse dinheiro como garantia. Ou seja, você paga empréstimo em cima de um dinheiro que é seu. Qual que é a lógica disso? Por que não libera logo o FGTS? Tem que liberar uma merda dessa. Vocês entenderam essa parte? Você paga juros sobre o seu próprio dinheiro. Esse é o governo que combate até o saque aniversário. Em outras palavras, você não pode pegar um dinheiro que é seu a hora que você quiser, mas você pode contratar um empréstimo consignado que coloca o seu próprio dinheiro como garantia. E assim, vamos combinar que só o termo FGTS é nojento. Já me dá nojo, eu tenho ânsia, porque assim, FGTS é a cara do subdesenvolvimento do Brasil. Imagine explicar isso para um gringo. Imagine o gringo perguntando: what is FGTS? Essa porcaria tem que acabar. E sabe, eu vou contar uma situação pessoal aqui com vocês que aconteceu comigo, que eu fiquei ofendida, tá? Vocês acreditam que uma empresa veio tentar me patrocinar? Veio tentar me patrocinar, me oferecer patrocínio para eu promover o FGTS. Gente, eu vou deixar o print do e-mail aqui falando que potencial do meu canal para falar de conteúdo sobre o FGTS. Qual que é a lógica? Gente, por um acaso eu tenho cara de quem promoveria o FGTS? Eu tenho cara de quem defende direito trabalhista, CLT, só de pensar, de proferir essas palavras, me dá ânsia. E assim, há quem defenda o FGTS sob a alegação que é para obras públicas e não sei o que, de infraestrutura urbana. Gente,
olha para as ruas do Brasil. Olha os fios nas ruas. Isso daqui é horrível. Como que a gente normalizou isso? Quando eu falo que as ruas americanas, que as calçadas americanas são bonitas, que você não vê fio na rua, porque é fiação subterrânea, ai, aí você tá sendo vira-lata. Agora o pseudo-intelectual aprendeu essa palavrinha, vira-lata. É até uma certa arrogância, né? A pessoa vive, né? Convive com essa feiura, mas acha que tem que defender o Brasil. Pior ainda, defender o FGTS. Como que alguém acha isso daí bonito? Já é errado a própria existência. Agora eles fazem um empréstimo consignado a ele. Então, assim, é cracolândia total. E só fazendo um comentário importante aqui, gente, não adianta vir querer patrocinar o canal. Não adianta querer vir dar dinheiro pra eu falar de roupa, de banco, de corretora. Tem vários influencers aí que fica se prostituindo digitalmente, aceitando patrocíniozinho. Eu não faço propaganda, eu não aceito patrocínio. Sabe por quê? Porque a minha independência não tem preço. A única empresa parceira aqui do canal é a Brasil Paralelo. Mas eu nem faço por dinheiro, não. Eu faço por uma genuína identificação com os valores da empresa, por eu ser cliente muito antes de conhecê-los. Então, a propósito, a Brasil Paralelo está com um novo documentário, Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Eu convido você a assinar, a investir na sua formação intelectual. É só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui nos comentários e também no link da descrição deste vídeo. E pior, que tem um monte de gente tentando adquirir, fazer esses empréstimos, né? E esse tipo de medida é ruim, não só do ponto de vista, assim, que é um absurdo a própria existência do FGTS. E agora o governo, você pagar juros por um dinheiro que você deveria ter acesso. Não só por essa perspectiva pessoal, mas também por uma perspectiva mais ampla no sentido econômico. Entenda que o estímulo de consumo, o crédito consignado, ele estimula o consumo imediato, uma vez que antecipa uma renda futura, que pode nem existir, né? Qual que é o resultado disso? Um aquecimento da economia, um aumento da demanda por bens e serviços, sem que ocorra um aumento proporcional da oferta, da produção de bens simultaneamente. Ou seja, se você tem de um lado um aumento de demanda e uma oferta, uma produção que não dá conta desse aumento, qual que é o resultado? Inflação de preços. Inflação de preços não é IPCA. IPCA é um cálculo aproximado, irrealista e manipulado. Eu explico melhor sobre o cálculo do IPCA nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Além da pressão inflacionária, há um custo fiscal direto no estímulo de consumo, nos empréstimos do governo. Porque se o governo cobre inadimplência, isso aumenta gasto público, o que prejudica as contas do Estado. E aí, se as contas públicas estão deterioradas, isso tende a afastar investidores estrangeiros. E aí, se sai mais dólares, o dólar tende a subir em relação ao real. E se o dólar sobe, os componentes, a matéria-prima e produtos que são indexados ao dólar também sobem de preço, aumentando mais ainda a pressão inflacionária nos preços. Eu estou falando em termos de variáveis isoladas, tá? Não é só isso que faz o dólar subir ou cair. Não tô falando que vai subir semana que vem. Não, eu tô supondo aqui um cenário de completa deterioração das contas públicas. Fato é que medidas de crédito mal calibradas podem ampliar o déficit público, que, convenhamos, né, não é nada agradável, né? Se a gente olhar aqui a trajetória do saldo das contas externas do Brasil, fevereiro foi o maior para o mês em mais de 10 anos. Então teve uma evolução do déficit quase 3 vezes mais. O investimento em estrangeiro compensou essa saída, mas na verdade ele está praticamente igualando o déficit, ou seja, um claro sinal de deterioração de contas públicas. E o que eu faço?
faço com isso? Porque não adianta só você olhar a situação do país, ficar preocupado e não fazer nada. Como que você se protege disso? Diversificando o seu patrimônio em moedas além do real brasileiro. É inacreditável que, diante desse cenário, famílias, pessoas ainda têm a maior parte do seu patrimônio no Brasil. Inclusive, se você tem mais de 100 mil dólares para enviar para o exterior e ter a sua carteira administrada no maior mercado de capitais do mundo, preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que a minha equipe entrará em contato com vocês. Antigamente, tem vários vídeos aqui no canal, nós atendíamos clientes menos de 100 mil dólares, mas nós estamos mudando algumas estratégias aqui no escritório e hoje a régua mínima é 100 mil dólares. Daqui a pouco a gente ainda vai subir um pouco mais ainda essa régua. Então, entre em contato conosco, explica um pouco da situação, o que você pretende com esse dinheiro, qual que é o seu perfil de investidor, se você tem algum conhecimento, enfim, conta um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história, que nós entraremos em contato com você e iremos te oferecer a melhor solução. O que é curioso da expansão do crédito é que pode dar um ar de prosperidade, de aquecimento da economia, de pessoas felizes, né? Como o próprio Lula falou no vídeo, agora você vai poder comprar sua geladeira, né? Dá um ar de riqueza, mas riqueza não se cria do nada. Uma coisa que o esquerdista nunca faz é questionar os custos de uma medida como essa. E a conta, uma hora chega. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro aqui, Ação Humana, do Mises. Isso daqui é uma obra-prima, tá? Lê isso daqui, vai te dar mais conhecimento que pessoas que trabalham no Banco Central, que economistas mainstream, que falam um monte de besteira. Isso daqui é a base. O resultado final da expansão do crédito é um empobrecimento geral. Alguns podem ter aumentado sua riqueza, não deixaram a histeria coletiva ofuscar a sua razão. O que é essa histeria coletiva? Agora eu vou poder comprar tudo, agora o Lula me deu. Outros indivíduos ou grupos de indivíduos podem ter sido favorecidos, sem qualquer mérito próprio, pelo simples fato de que os bens que vendiam aumentaram de preço antes dos bens que compravam. Um exemplo disso, ações do varejo bombando. Apenas por uma decisão do governo, as ações do varejo estão bombando, porque elas estão respondendo bem a esse estímulo artificial. Mas a conta um dia chega, como o Mises continua aqui, mas a imensa maioria terá de pagar a conta do mau investimento e do sobreconsumo ocorridos durante o boom. Os austríacos chamam, esse maus investimentos de malinvestments, que ocorrem durante um período de expansão do crédito, expansão da oferta monetária, e isso leva inevitavelmente as pessoas a adquirirem dívidas e produtos que não fariam num cenário de juros mais altos, e aí uma hora a conta chega. Esse boom se torna insustentável e como resultado vem a crise. Esse é o resumo da teoria austríaca dos ciclos econômicos, a Tassi, que explica como as crises, na verdade, elas são originadas pela intervenção do governo através da manipulação de juros. E como o Mises muito bem fala aqui, isso leva ao empobrecimento. E são medidas como essa que farão com que o Brasil continue pobre, miserável, irrelevante para o resto do mundo e com pessoas, infelizmente, muitas pessoas ignorantes que ainda acreditam nessas medidas populistas. Você nunca verá um esquerdista falando em produzir mais. Ele não está preocupado com isso. Porque se o esquerdista estivesse preocupado com produzir mais e consequente aumento da geração de riqueza através dessa produção, porque o que torna um país rico é a produção, Estados Unidos é rico porque é altamente produtivo. Não, o esquerdista ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em estimular o consumo, ainda que de forma artificial, ainda que essa produção, essa oferta não acompanhe esse consumo. E isso leva ao empobrecimento geral. Eu sugiro fortemente que vocês leiam os austríacos, tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre Escola Austríaca de Economia, que eu vou deixar pra vocês. Se você ficou comigo até o final, comenta um eu fiquei. Eu vou ficar super feliz de saber que você me assistiu até o final. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.